Quantas questões sobre o hino nacional você consegue acertar? Nesta aula interativa, nós vamos fazer um quiz, vamos fazer um teste para verificarmos como anda a sua compreensão sobre a poesia presente na letra do hino nacional. Isso mesmo, a letra do hino nacional brasileiro é sim uma poesia. Em termos técnicos, no que diz respeito à construção da linguagem, a letra do hino é bem elaborada e é muito bonita. A letra do hino do Brasil é considerada uma poesia de alta qualidade. Olá, eu sou Julieta de Souza, professora de língua portuguesa, e você está no canal Português no Mar da Existência. Seja muito bem-vindo. Vamos ao quiz? Teste os seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 1. Quem foi o autor do poema que compõe a letra do hino nacional brasileiro? Opção 1, Francisco Manuel da Silva. 2, Machado de Assis. 3, Pedro Álvares Cabral. 4, Joaquim Osório Duque Estrada. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, Joaquim Osório Duque Estrada. O Joaquim Osório Duque Estrada, ele nasceu no dia 29 de abril de 1870. O Duque Estrada formou-se em bacharel em letras pelo Colégio Dom Pedro II. Ele foi crítico literário, poeta, professor e ensaísta. O Joaquim Osório Duque Estrada foi quem escreveu a letra do hino nacional, mas a melodia do hino nacional foi composta pelo Francisco Manuel da Silva em 1822. Teste seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 2. A letra do hino nacional foi escolhida através de: opção 1, uma indicação de Dom Pedro I. 2, um concurso nacional. 3, uma votação popular. 4, um sorteio de poesias. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, um concurso nacional. Em 1909, o Joaquim Osório Duque Estrada venceu um concurso nacional para a escolha da letra do hino. Ele recebeu 5 contos de réis pela vitória no concurso e teve o seu nome imortalizado como criador da letra do hino nacional. Teste os seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 3. Nos versos: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Os termos grifados Ipiranga, plácidas, brado e retumbante significam, respectivamente, opção 1, rio em Portugal, agitadas e grito de alegria. 2, posto de gasolina, tranquilas e grito de susto. 3, riacho que fica em São Paulo, tranquilas e grito estrondoso. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3. Ipiranga é um riacho que fica em São Paulo. Plácidas é o mesmo que tranquilas. E brado retumbante expressa um grito estrondoso. Os versos: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Estes versos trazem os termos invertidos, ou seja, sujeito, predicado e os outros termos estão numa ordem que a gente chama de ordem indireta. Para entender melhor, nós podemos colocar esses termos na ordem direta assim: as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, o que seria o mesmo que dizer assim:
Perto das margens tranquilas do riacho que fica em São Paulo, foi possível ouvir um grito estrondoso de um povo heróico. Esta é uma das diversas inversões sintáticas que encontramos na letra do hino nacional. Esses versos podem nos soar estranhos, essa inversão, mas a inversão está perfeitamente correta. E na época em que o hino nacional foi escrito, as pessoas estavam mais acostumadas a esse recurso, a inversão, que permitia fazer poesias onde as palavras se encaixavam, na forma exigida. E vocês notaram aí que a palavra retumbante não tem nada a ver com tumba, gente? Ela tem uma origem onomatopaica, ou seja, lembra um ruído forte, como o ruído de um trovão, por exemplo. Está gostando da aula interativa? Fica aí até o final, porque tem muito mais. Mas antes, para aí um pouquinho e clique em gostei, porque o seu clique ele é muito importante para o nosso canal. E essa aula foi preparada com muito carinho, então clica aí em gostei para a gente saber se você está gostando mesmo. Teste os seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 4. Nos versos, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Qual é o sentido da palavra grifada? Fúlgidos. Opção 1, fracos. 2, fortes. 3, cintilantes. 4, amarelos. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, cintilantes. Fúlgidos é o mesmo que cintilantes. Então, retomando a primeira estrofe inteira deste lindo poema, teremos: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Esses versos descrevem a beira, ou seja, a margem tranquila do rio, que se chama Ipiranga, que fica em São Paulo, por onde Dom Pedro I passava quando ele proclamou a independência do Brasil. Os versos, então, todos esses versos em conjunto estão expressando o eco do grito do imperador como representante de todo o povo brasileiro. Está expressando a liberdade do país por não ser uma colônia portuguesa e ser, enfim, uma nação. Não é bacana como a poesia é capaz de condensar tanto elemento? Então vamos continuar. Teste seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 5. Nos versos, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Qual o sentido da palavra grifada, da palavra penhor? Opção 1, conquista. 2, senhor. 3, ouro. 4, garantia. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, garantia. Penhor, aqui nesses versos, significa garantia, o direito de igualdade enquanto Estado, conseguido com a firmeza pelos comandantes do Brasil. Esta última parte pode remeter à frase independência ou morte, que teria sido dita pelo imperador Dom Pedro I. Teste os seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 6. Nos versos, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Esses versos expressam que, opção 1, o povo brasileiro estava disposto a lutar até a morte pela liberdade. 2, todos chegariam a morrer quando tivessem a liberdade. 3, a liberdade desafiaria a morte de todos. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1.
Esses versos expressam, o autor quis expressar, ele quis dizer que o povo brasileiro estava disposto a lutar até a morte pela liberdade. Os versos "Em teu seio, ó liberdade, desafiam nosso peito à própria morte". Esses versos remetem à independência ou morte, que teria sido dita pelo imperador Dom Pedro I. Teste os seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 7. O que esses versos da poesia estão afirmando? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Opção 1. A necessidade de salvar a pátria. 2. A idolatria exigida por Portugal. 3. O amor que o povo brasileiro sente pelo país. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, o amor que o povo brasileiro sente pelo país. Esses versos expressam uma declaração de amor ao Brasil, que é idolatrado, ou seja, que é admirado e também amado pelo seu povo. Salve é uma forma de saudar e de desejar proteção ao país. Teste os seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 8. Nos versos Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Qual o significado do termo grifado, a palavra vívido? Opção 1, vivo. 2, intenso. 3, fraco. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, intenso. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Nesses versos, o poeta compara o nosso país a um sonho, porque é um país que ainda tem muito a crescer, tem muito a conquistar. E o autor ainda expressa nesses versos que no Brasil existe muito amor e muita esperança. Teste seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta 9. No verso, se em teu formoso céu, risonho e límpido. As palavras grifadas expressam as palavras formoso e límpido. O que elas expressam? Opção 1, formado e limpo. 2, alegre e limpo. 3, belo e transparente. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, belo, transparente. Se em teu belo céu, tão transparente que promete dias melhores. Para expressar essa ideia, ele escreveu assim: se em teu formoso céu, risonho e límpido. Atenção! A palavra risonho, nesse verso, nesse contexto, na letra do hino nacional, a palavra risonho se refere a promessas, viu, gente? E não a sorrisos. Então, é como se disséssemos assim mesmo: se em teu belo céu, tão transparente que promete dias melhores. O autor não quis dizer que o céu está lá rindo, ele quis dizer outra coisa. Teste seus conhecimentos sobre o hino nacional. Pergunta número 10, no verso. A imagem do cruzeiro resplandece. Cruzeiro se refere a opção 1, time de futebol. 2, constelação. 3, monte com uma cruz. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, constelação. Constelação é o grupo de estrelas próximas umas das outras. A imagem do cruzeiro resplandece. Esse verso se refere ao Cruzeiro do Sul, a constelação, né, o conjunto de estrelas, que pode ser vista no céu do Brasil e que tem uma forma semelhante de uma cruz.
Resplandecer é brilhar. A imagem das estrelas que formam o Cruzeiro do Sul estão brilhando no céu. Aqui nesse verso, o poeta está expressando a esperança ao olhar para o céu do Brasil, a esperança de um futuro melhor. Gostou deste quiz sobre o hino nacional? E quantas questões você acertou? Qual GIF define o seu resultado? Independente do seu resultado, o que realmente vale é a aprendizagem e a diversão. Maratone a nossa playlist de quiz e aprenda muito mais sobre a nossa tão querida língua portuguesa. Beijinhos!